Obrigado pela deferência, a maior audiência de Nova Friburgo e do estado do Rio de Janeiro, Wagner Montes. E, aliás, por falar em Nova Friburgo, deputado Eliomar, o melhor frio do Rio, do estado do Rio, está em Nova Friburgo. Na segunda-feira pela manhã, 2 graus marcava no centro da cidade. No domingo, por volta das 8 da noite, 7 graus. São as temperaturas mais baixas do estado do Rio de Janeiro e, com todo o respeito que tenho, as belíssimas cidades de Teresópolis e Petrópolis, mas Nova Friburgo é a mais serrana das cidades da Serra. Bem, vamos falar do que interessa, né? Porque, na verdade, a gente fica aqui numa discussão acerca de algo que não me parece importante. Discutir Jair Bolsonaro, enquanto a gente tem uma crise grave no estado do Rio de Janeiro, para mim, realmente parece irrelevante e impróprio, ainda que, claro, seja necessário que discutamos pautas importantes, principalmente no momento em que a jovem democracia brasileira passa por um instante de fragilidade e também por um instante de arregaçamento das discussões do polo da direita, do polo da esquerda, mas que nem a esquerda nem a direita devem pregar a raiva e o ódio pelo ódio, devem pregar a falta de humanidade. Pelo contrário, a política é, acima de tudo, mobilização de afetos. Quando ela sai da linha da mobilização de afetos e passa para outra coisa, aí se torna de fato preocupante. Isso sim precisa ser discutido, mas eu acho que a gente precisa, na verdade, estar colocando o dedo na ferida da grande crise que o estado do Rio de Janeiro vive e deixar de lado assuntos que realmente não vão fazer crescer nem o estado do Rio de Janeiro, nem o Brasil, e muito menos tirarão a população fluminense dessa imensa crise que ela paga o preço por ela. Eu acredito que o governo tem realmente, de fato, abusado dos seus erros. E fica claro hoje, na questão da FAETEC, né, de que a liderança de governo, que o governo trouxe a declaração de que houve um erro técnico e, por isso, foram descontados os salários dos servidores. Olha, são duas coisas. Uma, ou se decidiu por isso e percebeu-se que era um grave equívoco e que fazia muito mais mal do que bem nessa política do Estado de ser duro, né? Ou então houve realmente um erro técnico. Nas duas questões, deputado Eliomar, é um erro. Nas duas questões, é um abuso de erro com a vida das pessoas, com as pessoas que dependem dos seus vencimentos para sobreviver, para comprar os seus alimentos, para comprar seus remédios, para ter um mínimo de qualidade de vida. E a gente não pode continuar errando com a vida das pessoas. A vida das pessoas é o que mais importa. Nada pode ser mais importante para o parlamento, para o executivo, que garantir a felicidade das pessoas através da qualidade de vida. E é isso que a gente faz aqui. Muitas das vezes a gente se pergunta, né, o que é que eu estou fazendo aqui nesse parlamento, na política? As pessoas de bem que cada vez mais evitam ocupar os espaços da política porque realmente fica espremido. É difícil você batalhar, você se irrita, você envelhece mais rápido, você adoece, mas nós que não escolhemos o caminho mais fácil, nós que escolhemos sim o caminho mais difícil, mas também tenho certeza de uma coisa, é o caminho mais prazeroso, porque quando você tem, eu costumo dizer que não ter ideologia é como se você caminhasse por aí sem alma, né? E é por isso que eu digo que também trocar de ideologia não é como trocar de roupa. Roupa você troca todos os dias, ideologia é algo que vem da essência, é algo que vem permanentemente. Hoje, todos sabem, eu acredito no socialismo, acredito que o caminho é pela esquerda, mas acima de tudo, eu acredito no humanismo, eu acredito que a gente deve se proteger como humanos uns aos outros, defendendo principalmente aqueles que são invisíveis para a sociedade. E quem são os invisíveis para a sociedade hoje? Os invisíveis para a sociedade hoje são as mulheres. Os invisíveis para a sociedade hoje são os negros. Os invisíveis para a sociedade hoje são os jovens, especialmente aqueles que moram na periferia. E eu ouso dizer, invisíveis são também hoje os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro, que estão se tornando invisíveis aos olhos da sociedade, e a gente precisa estar tratando dessa pauta o tempo todo, porque é inadmissível
que nós vivamos a cada mês a mesma situação de não saber se os servidores receberão seus pagamentos, seus salários, no 10º dia útil do mês, que já é, por si só, um absurdo, quando esse pagamento deveria ser feito no último dia útil do mês, trabalhado, ou, na pior das hipóteses, no 2º dia útil, como era até o ano passado. Se passou para o 7º, se passou para o 10º, e hoje nem se sabe que dia ele receberá o seu pagamento e se receberá esse pagamento. É preciso também falar que estão se tornando invisíveis para a sociedade os alunos da rede pública estadual de ensino, porque não é concebível que praticamente eles não tenham tido aula no primeiro semestre desse ano. E aí a Secretaria Estadual de Educação toma uma decisão, na minha opinião, equivocada, de dar férias para as 66 escolas estaduais que estão ocupadas. Na minha opinião, é um erro da Secretaria Estadual de Educação, e aí eu não vou culpar a Secretaria Estadual de Educação, porque essa é uma decisão que parte do governador, porque esse tipo de pauta não pode ficar na decisão apenas do secretário, ou do subsecretário, ou do chefe de gabinete da pasta de educação. Essa é uma decisão do governador, só que muitas das vezes ela é repassada ao secretariado para que o governador fique mais tranquilo, para que o ônus disso fique apenas com os seus comissionados, com aqueles a quem ele delega certas tarefas, quando a decisão é do governo do estado. Não me parece plausível que se corte o Rio Card de nossas crianças e que se impeça elas de fazerem movimentos legítimos ou mesmo de estudar. Por exemplo, eu posso falar de algo que eu conheço, que é o Colégio Estadual Professor Jamil Jaique em Nova Friburgo. Na última sexta-feira, eu estive lá no colégio, conversando com os alunos, presidente Jânio, no sentido de avançar na ocupação, porque não pode ficar ocupado a vida inteira. É preciso que a vida tenha uma sequência. E eu conversei com eles, olha, o que vocês acham de fazer uma Assembleia Geral e me coloco à disposição para estabelecer o diálogo, porque tem que ter diálogo. Nós, como parlamentares, conversava hoje com o deputado Eliomar, nós somos ponte entre o Executivo e a população. Nós temos por obrigação fazer essa ponte. E aí, querendo fazer o diálogo, os alunos toparam, os alunos disseram, vamos fazer o diálogo. Liguei para a Secretaria de Educação e não me mostrou-se disposição para fazer esse diálogo, generalizando essa pauta. Não dá para generalizar a questão das ocupações das nossas escolas estaduais. Cada uma tem uma realidade, cada ocupação tem uma pauta. Reconheço, é difícil tratar de 66 pautas diversas, mas cabe a alguém essa tarefa, alguém terá que fazer essa tarefa, ou deixaremos nossas crianças o tempo todo sem aula, com o Enem batendo a porta, com crianças que podem ver os seus sonhos derreterem no sentido de entrar numa universidade, especialmente numa universidade que seja pública. Mas a nossa realidade hoje no Brasil é que a universidade pública tem o aluno que sai das escolas mais caras do estado, enquanto aqueles que vêm da escola pública não têm a chance de disputar em pé de igualdade e só conseguem, muitas das vezes, entrar na universidade pública através de cotas. A grande mudança, a mudança que deve se ocorrer é o fortalecimento da educação básica, o fortalecimento do ensino médio. E o fortalecimento do ensino médio é uma tarefa do Estado. Mas o Estado do Rio de Janeiro prefere gastar muito mais com segurança do que com educação, do que com ciência e com tecnologia. E nessa lógica de gastar mais com segurança, é admitido pelos próprios funcionários, e inclusive comissionados da pasta de segurança, de que estão enxugando gelo. É claro que estão enxugando gelo. Vão enxugar gelo o tempo todo, porque você não corrige o problema. Para corrigir o problema é pela educação e não pela punição. Mas no Brasil fica cada vez mais claro, especialmente na política do Estado do Rio de Janeiro, a lógica do Estado punitivo, do Estado que cada vez mais quer aprisionar as pessoas, mas vem com uma outra lógica, e que precisa ser denunciada, deputado Paulo Ramos, que é a pauta que vem logo aí daqui a alguns meses, de terceirização dos presídios, da terceirização carcerária. Até isso eles querem terceirizar. E aí vão terceirizar as nossas prisões, enquanto o Brasil atinge números estratosféricos e recordes de encarceramentos. E eu pergunto a qualquer cidadão fluminense: você se sente mais seguro nas ruas do estado do Rio de Janeiro? Você percebe que a violência diminuiu? Não, pelo contrário.
mais violência, mais presos, a violência continua numa crescente. É preciso tratar desses assuntos, é preciso discutir o estado do Rio de Janeiro com a grandeza que esse estado merece.